Quais são os maiores poluidores do ar das grandes cidades? Automóveis e as indústrias. Então esses dois são os piores tipos de poluição, né, das grandes cidades, poluidores das grandes cidades, automóveis e as indústrias. Para quem está em casa, atenção, o Peterson, o Renan e o Victor, né, e o pessoal que está aqui na sala de aula. Quais são as fontes móveis de poluição? Se cair na tua prova. Quais são as fontes móveis de poluição do ar? Automóveis, os veículos. Quais são as fontes móveis de poluição? Automóveis. Agora, quais são as fontes estacionárias de poluição do ar? As indústrias, as fábricas. Uma questão possível de cair na tua prova. Entre os combustíveis do exercício abaixo, qual dos combustíveis tem o maior teor de poluição? Letra A, gasolina. Letra B, álcool. Letra C, diesel. Letra D, GNV, gás natural. Resposta certa nesse exercício, letra C. C, diesel. Lembrando que todo veículo que precisa de diesel para funcionar é o tipo de combustível que mais polui o meio ambiente. O diesel, além de ser o maior poluidor, também produz um gás específico. Questão de prova: como se chama o gás emitido pelo diesel? Diazina. Diesel, diazina. Qual é a ordem dos combustíveis? Qual tem o maior teor de poluição? De cima para baixo, na ordem crescente. Qual? Decrescente ou crescente? Do maior para o menor? Decrescente. Então lá, qual é? Do maior para o menor. Qual polui mais o meio ambiente? Diesel, que também produz diazina. Em segundo lugar, gasolina. Em terceiro lugar, álcool. Em quarto lugar, GNV, gás natural. Lembrando que temos veículos elétricos. Hoje a tendência de veículos elétricos é cada vez maior no nosso país. Mas a quantidade de veículos elétricos e quantidade de veículos que queimam combustível, nós temos muito mais veículos automotores que queimam combustível do que veículos elétricos, apesar da tendência a ser crescente de veículos elétricos. Então, diesel, gasolina, álcool, que também é conhecido como etanol, e o GNV, gás natural. Agora, essa questão aqui, dos combustíveis abaixo, qual tem o maior teor de poluição? Qual tem o maior teor de poluição? Álcool, biodiesel, gasolina ou GNV? Gasolina. A gasolina é mais poluente do que o biodiesel. Entre o diesel e o biodiesel, qual polui mais? O diesel comum. O diesel polui muito mais do que o biodiesel. Outra questão possível de cair na prova de legislação, para quem está se preparando, né, para o Detran ou Ciretran: a gasolina comum e a gasolina aditivada. Qual das duas polui mais? A gasolina comum. A gasolina comum polui mais o meio ambiente do que a gasolina aditivada. A gasolina aditivada, o aditivo que vai na gasolina, ele ajuda a limpar os bicos injetores na injeção eletrônica, que leva combustível ali para o motor. Ele ajuda até na melhoria do funcionamento do motor. Então, a gasolina aditivada polui menos o meio ambiente do que a gasolina comum. Outra questão possível de cair na prova de legislação: verdadeiro ou falso que a gasolina comum e a gasolina aditivada, não, a gasolina comum, que a gasolina comum e o álcool emitem gases semelhantes? Verdadeiro. Verdadeiro. A gasolina comum e o álcool emitem gases semelhantes. Pessoal, os senhores já ouviram falar sobre CFC, a sigla CFC? Dentro de meio ambiente, alguém já ouviu falar? CFC.
O que significa CFC dentro de meio ambiente? Qual é o significado da sigla CFC em legislação? Centro de Formação de Condutores, popular autoescola. Agora, o que significa CFC dentro de meio ambiente? Cloro, flúor, carbono. Pessoal, CFC, o cloro, flúor e carbono é um gás emitido por ar-condicionados em geral, né? Temos aqui na sala de aula um ar-condicionado, mas como estamos falando de automóveis, né? Do ar-condicionado dos automóveis, e também temos esse CFC em alguns aerosóis, desodorantes. Quando você vai ao supermercado, né, vai comprar um aerosol, um desodorante, e se ele conter CFC, cloro, flúor e carbono, significa que você está contribuindo com a destruição da camada de ozônio. O que seria a camada de ozônio? A camada de ozônio é como se fosse uma proteção da Terra, né? Um cinturão, uma proteção natural do globo terrestre, né? Então essa quantidade, essa tonelada de gás carbônico emitido pelo cano de escapamento dos automóveis, pela chaminé das fábricas, queimadas, né? O próprio gás carbônico produzido ali por alguns animais e plantas, indo de encontro à camada de ozônio, destruindo a camada de ozônio, facilitando o que? A entrada dos raios ultravioletas do Sol no globo terrestre, permitindo queimadas, secas, destruição, câncer de pele e problemas nos olhos, e o aquecimento global. Lembrando então que o CFC, cloro, flúor e carbono, é um gás emitido por ar-condicionado de alguns aerosóis. Pessoal, esse CFC está sendo substituído por gases menos nocivos ao meio ambiente. É mais natural. Para você que está vendo esse vídeo agora, sabia que o gás natural hoje, né, para ser utilizado como combustível em automóveis, o próprio esterco de porco, o próprio esterco de vaca, isso, né, deixa ali dentro de uma estufa por vários dias, meses, apodrecendo. Aí tem um sistema de captação daqueles gases, né, todo um tratamento tecnológico para fazer o veículo funcionar e poluir menos o meio ambiente.